em nome de Jesus. Deixa eu ler mais uma passagem com você aqui. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Obrigado, irmã Daniela Matos, pelo superchat aqui. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Então Pedro, ele sempre foi um dos discípulos de Jesus mais destemidos, né, que tomava a frente das coisas. E um dia ele chegou para Jesus com essa pergunta: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro falou assim: até 7 vezes? Pedro, ele deve ter pensado consigo: 7 é o número de Deus. 7 é um número que é tido na Bíblia como o número da perfeição. Então, essa quantidade deve agradar a Jesus. Parece um número perfeito. Só que a resposta de Jesus foi o seguinte: não, Pedro, não é 7. É 70 vezes 7. Então, essa palavra de Jesus a respeito dessa indagação de Pedro mostra que o perdão deve ser para nós um ato contínuo na nossa vida. Porque assim como nós, as pessoas pecam todos os dias. O perdão para nós deve ser um ato contínuo. Deve ser algo que nós devemos praticar todos os dias, porque as pessoas pecam todos os dias. Nós pecamos todos os dias. As pessoas nos ferem com palavras, com atitudes. As pessoas só não nos ferem com os seus pensamentos porque nós não conseguimos ver o que elas pensam. Senão nós seríamos feridos até com os pensamentos das pessoas. Aí alguém pode perguntar o seguinte: mas pastor, se eu perdoar esse tanto de vezes, a pessoa não pode se achar no direito de continuar pecando contra mim? Olha só, perdoar alguém não significa que você não deva confrontar essa pessoa, que você não deve se sentar com ela e conversar a respeito daquele erro. E que você não deve impor limites ao relacionamento de vocês de uma forma prática. Por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagou, essa pessoa prometeu que iria te pagar, mas não te pagou. E depois de muitos anos você decidiu perdoar a dívida. Você perdoou aquela dívida. Mas você emprestaria dinheiro a ela novamente? Seja sincero na sua resposta. Você pode até ajudar as pessoas no momento de dificuldade. Se a pessoa estiver numa profunda necessidade, mas você pode dar o dinheiro a ela. Mas entrar de novo em uma negociação de empréstimo, não. Isso acontece com as instituições financeiras, sabia? Quando alguém não paga uma dívida com um banco, por exemplo, e se passam muitos anos, essa dívida ela acaba sendo esquecida pela instituição. Vamos dizer que ela é perdoada, entre aspas. Mas se você voltar lá naquela instituição e quiser dinheiro emprestado novamente, eles vão te negar. Se você quiser abrir uma conta de novo naquele banco, eles não vão abrir. Ah, mas a dívida foi perdoada, mas o seu nome ficou registrado lá. Outro exemplo aqui que eu me lembrei. Eu soube de um casal que começaram a ir à igreja, começaram a frequentar uma igreja. E enquanto eles iam à igreja, eles tinham uma filha pequena, eles deixavam essa filha pequena sob os cuidados de um vizinho. Um vizinho que era cristão, que se dizia cristão, que aparentemente era uma pessoa de bem,
Só que anos mais tarde, depois que essa menina cresceu, eles descobriram que aquele vizinho abusava sexualmente da sua filha, enquanto eles estavam na igreja. Para aquele casal, liberar perdão para aquele homem foi um processo doloroso, tem sido um processo doloroso. Mas eles decidiram perdoar, mesmo assim, olha só. Agora você acha que esse casal deixaria o neto deles, ou a neta, aos cuidados daquele vizinho novamente? Então eu estou falando isso para você entender que perdoar não é se tornar um tolo, não é virar uma marionete na mão das pessoas. Quem recebe o perdão também precisa saber que vai receber as consequências de acordo com os seus atos. Eu e minha esposa aconselhamos um casal uma vez. O marido havia traído a esposa. E naquele momento ali do aconselhamento, ele se mostrou bastante arrependido. Ele estava profundamente arrependido daquilo que ele havia feito. E ela, a mulher, decidiu perdoar aquele homem. E nós oramos ali com eles, pedimos ao Senhor que restaurasse aquele relacionamento, aquela família, que não permitisse que aquela família fosse destruída. Uma semana depois, o homem me procurou, reclamando que a sua esposa não estava tratando ele como ele gostaria, que ela estava com ciúmes, que ela desconfiava dele em todos os momentos. Ele achava que o fato da esposa ter decidido perdoar, automaticamente o relacionamento se tornaria como antes. Mas, meu irmão, presta atenção. Uma pessoa que fere a outra com traição, ela tem o seu relacionamento quebrado. E para recuperar o amor e a confiança do cônjuge, ele vai ter que adotar uma nova postura. Uma postura de prestação de contas, de transparência nas suas atitudes. E ele vai ter que ter paciência até que a confiança seja restabelecida. Amém? Se você está entendendo, diga amém aí nos comentários. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão nos ajudando com o superchat. O Matheus Rios mandou aqui um superchat. Obrigado, irmão Matheus, que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Quando nós somos prejudicados em alguma área da nossa vida, nós temos um desejo de vingança. Nós queremos que as pessoas sofram do mesmo jeito que nós sofremos. Mas isso não contribui em nada para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. Ver alguém sofrer não alivia a nossa própria dor. É um engano nós pensarmos dessa forma. Quando nós pecamos, ou melhor, quando nós perdoamos, nós estamos transferindo aquele problema para as mãos de Deus. O perdão é um fardo, como eu falei, mas a falta de perdão é um fardo, como eu disse. Mas quando nós decidimos perdoar, nós estamos transferindo aquele fardo que nós estávamos carregando para as mãos de Deus. A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Só que aí nós entregamos nas mãos de Deus e ficamos esperando que Deus haja com maldade com aquela pessoa. A vingança pertence a Deus. Então, se Deus não decidiu se vingar naquele momento, é problema dele. Não fique desesperado por causa disso. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós passamos por uma experiência ruim na vida, uma decepção, algum tipo de frustração, e nós decidimos no nosso coração eliminar aquela pessoa da nossa vida. Você já viu gente assim? Ele simplesmente
eliminou aquela pessoa que o feriu da vida dele. Excluímos aquele que nos ofendeu, aquele que nos desonrou, tiramos ele do nosso círculo de amizades, não queremos mais contato com a pessoa, com ele ou com ela, de maneira nenhuma. O problema disso tudo é que, embora a pessoa tenha sido excluída, os sentimentos ruins que ela provocou em nós, que ela nos proporcionou, continuam nos acompanhando. E assim, nós queremos descarregar o nosso ódio, a nossa desconfiança, a nossa dor naqueles que fazem parte da nossa vida a partir de agora. Ou seja, quem passa a sofrer com isso, com a nossa falta de perdão, além de nós mesmos, são aqueles que estão tentando de alguma forma acrescentar algo de bom na nossa vida. Explicando aqui na prática. Quem um dia foi traído, imagina que todas as pessoas vão traí-lo. Ele passa a ser uma pessoa desconfiada de tudo. Quem um dia foi abandonado, imagina que a qualquer momento aquela pessoa que está com ele vai abandoná-la também. E geralmente pessoas que relutam em ter novos relacionamentos são pessoas que um dia foram abandonados ou abandonadas por alguém. Ele carrega consigo a dor daquele sentimento do abandono. E quando ele se relaciona, na mente dele fica assim: a qualquer momento ele vai embora. A qualquer momento ela vai me abandonar. Ele não consegue se livrar disso. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo, irmã? Você elimina a pessoa da sua vida, mas não elimina os sentimentos ruins que ela provocou em você. É isso que acontece na maioria das vezes. Se você um dia foi decepcionado por uma pessoa na qual você confiava, a partir de agora você não confia em mais ninguém. Então, eu quero que você entenda o quanto a falta de perdão pode impedir você de viver, de experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Talvez Deus já determinou um tempo novo na sua vida. Talvez Ele já tenha cercado você de coisas novas, de pessoas novas. Mas você continua preso ou presa nas experiências que você teve no passado. Você continua tendo como referência apenas as experiências ruins que aconteceram com você. Então, as pessoas falam muito sobre recomeço, sobre viver o novo de Deus, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, um novo tempo, uma nova história Deus tem para mim. Nós temos essas frases, essas expressões de efeito conosco, mas muitas vezes nós não conseguimos deixar o nosso passado. E aí nós não experimentamos esse tempo novo, esse algo novo que Deus tem preparado para nós. Eu não estou falando de esquecer. Deus não vai provocar uma amnésia em você e de repente você não se lembra de mais nada de ruim que aconteceu contigo. Não é isso. Mas é pedir ao Senhor, é pedir a Deus que, mesmo que as lembranças tristes venham à sua mente, você consiga se lembrar delas, sem que isso provoque dor, sem que isso cause dor. E sem que isso determine a maneira como você se relaciona com as pessoas.